Boa tarde, traders. Vini Lang aqui, para a atualização do Bitcoin, que está consolidando desde quinta-feira passada no mesmo range. Vou passar um pouco do que eu estou esperando do Price Action e falar também depois sobre a Ethereum, beleza? Então, bora para análise, já se inscreve no canal. Desde o fundo que a gente formou aqui, tá? Por Elliott, o interessante é que a gente consegue contabilizar 5 ondas, tá? Então a gente consegue contabilizar aqui 5 ondas a favor da tendência e a gente passou minimamente, mas passou dessa região aqui dos 64.500, desse ponto de controle. Então considero isso algo bullish, tá? E encaro que baseado nisso, nesses volumes aqui que a gente teve, nesses pivôs, a gente tem aqui uma primeira estrutura de alta, o qual deve gerar aí para o preço um suporte nas regiões de Fibo, caso a gente venha aqui nessa região entre 0,13 e 0,6 principalmente. Tá? Nesse cenário, isso só seria invalidado se a gente perdesse o fundo aqui no 56. Então, na minha visão, se o preço vier aqui e der gatilho, tá? Análise de sentimento estiver interessante, liquidar, cair o penny interest, tiver de urgência no CVD, etc., pode ser aí uma grande oportunidade de compra, tá? O qual provavelmente levaria o preço a romper o time high, escalar 80 mil. Tá? Então, uma baita oportunidade de compra realmente. Mediante esse cenário, então, isso seria uma das possibilidades. Tá? Outra possibilidade seria, basicamente, a gente não ter ainda concluído essa primeira onda de impulsão. Tá? E isso aqui, então, falando de Elliott, né? Se é apenas a onda 3, a gente estaria na 4, tá? O que faria sentido pela lateralização, para então fazer uma 5, para então corrigir mais significativamente. Tá? Independente do cenário, os dois cenários são bullish e a tendência é de alta no curto prazo e até que rompa esse fundo aqui no 56, a maior probabilidade é o preço sim buscar novas máximas anuais. Tá? Então faz sentido estar comprado, especialmente em tempos gráficos maiores. Então, duas perspectivas são essas, tá? Essa segunda, ela vai ser confirmada a partir da região de 65, tá? E se ela fizesse isso, basicamente ela teria um alvo nessa região aqui dos 58 mil, tá? Então, seria a região aqui próximo ao alvo, caso rompa essa região aqui dos 55 mil, beleza? Tendo esse rompimento, então, provavelmente a gente vai ter várias altcoins também rompendo para cima e o mercado aí assumindo uma tendência mais clara de alta, tá? Num cenário em que não acontecesse esse rompimento, né, e antes a gente aconteça aqui uma correção nessas regiões, se você é mais conservador ainda, tá? O ideal ia ser você aguardar o preço corrigir e aguardar o preço romper para cima, passar o ponto de controle novamente, retestar o ponto de controle, você compraria ali no ponto de controle e só pegaria aqui a tendência de alta. Tá? Ambos os cenários são válidos. No momento, considero uma no trading zone aqui para o Bitcoin. Tá? A gente, se der um zoom aqui, consegue ver que estamos no fundo do range. Até fizemos um price action interessante aqui de possível acumulação, mas a gente basicamente está consolidando aqui desde esse final de semana inteiro até agora, tá? O que para mim é no trading zone e faz com que a gente mais fique atento na redefinição de range, seja acima ou abaixo, do que tome alguma ação agora para o preço. Tá? Falando de sentimento, análise de sentimento, a gente tem alguns indicadores divergentes. Tá? A gente tem, por exemplo, o CVD Spot aqui dando compra. Tá? Então, aqui essas divergências bullish no CVD Spot. E a gente tem aqui o CVD do mercado futuros também. Vou acabar o bit aqui. Também está com divergência aqui no mercado futuros. O que a gente não tem tão legal, tá, é o long short ratio e o open interest. Tá? Se a gente olhar o long short ratio e o open interest no Bitcoin, a gente tem um LRA bearish, né? Ou seja, um open interest subindo com um long short ratio subindo, sem muitas liquidações. Então, bem característico de consolidação, tá? Não considero nem bullish nem bearish. A gente tem os volumes acima. Bearish, a gente tem uns volumes de fundo, bullish, bem neutro, não tem muito o que dizer. Trading Light, atenção para um Hunter na região dos 64.930, 64.500, tá?
essa região e região aqui dos 61, tá? Que tem algumas ordens aqui, também é ponto de fio. Tá? São as regiões que eu destacaria aí como pontos de atenção. E é claro, esse fundinho aqui. Tá? Se a gente perder esse fundinho na região aqui dos 62.700, provavelmente a gente pode ter um dump até essas regiões de liquidez desses fundos aqui ou desses fundos aqui. Tá? Isso pensando aí no 1 minuto, nos 5 minutos. Beleza? Então essa atualização no Bitcoin. Bitcoin tem definido range acima ou abaixo. Eu faço uma nova atualização para vocês, atualizando o price action e análise de sentimento. Então, até mais e bons trades.